Eu tenho a alegria de receber aqui Dr. Cairo Davi, advogado, especialista em direito tributário. Dr. Cairo, bom dia, seja muito bem-vindo à 94 FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui novamente para tentar atualizar os nossos ouvintes sobre as temáticas da reforma tributária e o impacto que a gente terá. Aliás, doutor Cairo, como tem impactos e mudanças a todo tempo. Mas eu queria até repercutir com o senhor uma informação que saiu na imprensa do Estado, doutor Cairo. O senhor foi um dos poucos tributaristas do Brasil a participar de um evento internacional em Londres. Conta pra gente, como é que foi um evento sobre bitributação? O que foi exatamente, doutor Cairo? Foi acho que tem umas 2 semanas mais ou menos, agora no mês de abril em Londres. E do estado fui o único que estava presente, mais 2 colegas, um do Rio, outro de Brasília, sobre bitributação, sobre os preceitos da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E foi muito importante porque isso é realizado anualmente e a gente sempre discutindo a nova temática do direito tributário internacional, porque hoje a novidade, a modernização é a tributação internacional, que a gente está um mundo sem fronteiras, então. Vivemos um mundo onde temos vários nômades digitais, temos vários cidadãos que vão para um lado e para o outro. Então a tributação internacional é a novidade agora, é o novo direito tributário. E foi bem interessante, foi um dia todo lá sobre discussões e temáticas e que dá para trazer muita coisa interessante para cá também. Doutor Cairo, deve ser bem desafiador, quer dizer, o brasileiro que tem uma legislação aqui, ele começar a projetar os seus investimentos e os seus negócios com a legislação em outro país. Isso, eu fico imaginando a cabeça primeiro do empresário e depois o seu trabalho de fazer essas projeções. Não, no Brasil é assim, em tal país é assim. Deve ser bem desafiador. É desafiador, mas eu acho que hoje em dia é essencial, viu, Ana? Porque como a gente vive um país, como a gente vai falar também com a reforma tributária iminente, com vários riscos que a gente não tem ainda muita noção do que vai acontecer, quem pode fazer, pegar o patrimônio e colocar fora, é importante ressaltar que tudo isso feito em conformidade legal, com a Receita Federal, com os ditames jurídicos, mas quem tem condições de fazer, é interessante fazer porque você colocando numa Suíça, você colocando em outro país que tem estabilidade, que tem a solidez, você não só fica resguardado, como também você pensa na sua família, né? Você pensa nos seus filhos, seus netos, os seus familiares, porque aqui a gente não vive tanta estabilidade jurídica nem política. A gente vive, né, uma dualidade muito grande entre esquerda e direita e sempre isso impacta muito na população. Então o trabalho da gente é duro, é árduo, mas é bom, é algo que dá prazer quando você vê o cliente satisfeito. E eu acho que é algo que todo mundo deveria pensar um pouquinho, porque a curto e médio prazo é algo que vai estar bem alto aqui no Brasil. Doutor Cairo, diante desse contexto, tem crescido, com essa insegurança toda no Brasil, tem crescido a demanda para o advogado tributarista, no sentido, eu imagino, que quem faz esse tipo de investimento lá fora, necessariamente ele precisa de vou chamar de assessoria, mas enfim, de uma consultoria jurídica, doutor Cairo? Tem crescido, sim. Isso já vem crescendo. Essa questão de proteção patrimonial já vem crescendo há uns 3, 4 anos, principalmente depois da reforma tributária, a criação de offshores, trusts, companhias fora, já vem ocorrendo muito mais do que acontecia antes, justamente por causa disso, porque os empresários eles se viram temerosos do que pode acontecer. E aí, proteger o patrimônio é sempre interessante, porque é algo que você conquista durante a sua vida toda e que pode se esvair de uma hora para outra. Porque se você pensar, na Ruth, que novos impostos vão sendo criados, novas alíquotas vão sendo criadas, então o que antes você tinha garantia que iria ocorrer de um jeito, hoje você não consegue mais manter essa mesma garantia. Então você busca mais segurança em outros lugares. Doutor Cairo, é burocrático, digamos, quem está nos escutando agora, um empresário, seja do interior, um empresário que ainda não tinha vislumbrado isso. É uma pergunta talvez assim bem simplória, mas que todo mundo se faz. Isso é caro? Isso é barato? Isso é burocrático? Isso é demorado a não decidir agora buscar uma segurança maior? Como é que acontece tudo isso, doutor Cairo? Nem é tão burocrático. Assim, o que mais a gente demora na confecção de tudo isso é a explicação ao cliente, porque geralmente são clientes que não têm, que têm a curiosidade, mas não têm muita noção de como de como acontece.
E aí são reuniões e mais reuniões para explicar a melhor oportunidade, uma oportunidade aqui, outra ali. A burocracia a gente trata junto à Receita e junto ao país onde vai ser transferido, mas é algo que corre até com uma certa fluidez. É mais o passo a passo para explicar ao cliente, para explicar como será, para explicar a ele o que é que vai acontecer. E é algo, Ana, porque eu acho que todo mundo deve abrir os olhos agora, pelo menos para procurar saber como é que é, já que não tem segurança ainda, mas procure saber como é que é. Tente entender como é que funciona uma proteção patrimonial, uma remessa de dinheiro para fora. Tente entender isso, porque é algo que você, começando a entender, começando a ler, começando a ouvir quem trabalha, quem entende isso, você vai ter mais segurança. E passo a passo, é algo que não dá para ser feito forçado. Tem que ser passo a passo, se sentir seguro, e aí você continua até ver que é o melhor caminho mesmo. E por falar nisso, o senhor falava sobre segurança jurídica. Foi veiculada hoje na coluna do Estadão, no jornal Estado de São Paulo, um dos principais jornais do país, traz a informação de que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, fez um alerta sobre a reforma tributária a investidores dos Estados Unidos, um evento que acontece lá nos Estados Unidos, lá em Washington, e o ministro disse que está muito preocupado com o risco de judicialização das novas regras. Quando ele disse muito preocupado com o risco de judicialização das novas regras, ele disse, na prática ele quer dizer, muito preocupado com o que os advogados vão levar para a justiça, doutor Cairo. Essa reforma tributária, esse desenho que saiu, isso de fato tem muitas brechas para a judicialização? Ou seja, o ministro Fux, ele tem motivo para essa preocupação, doutor Cairo? Tem motivo, porque o período de transição é até 2033. Então já é um período longo que a gente vai conviver com o ICMS, o ISS que existe hoje não existirão mais, e o CBS, a CBS e o IBS que passarão a existir. Então a gente vai ficar algum tempo com esses 4 para depois ficar só com os 2. E são mais de 500 artigos, Ana. A legislação nova tem mais de 500 artigos. E os tribunais estaduais, federais e estaduais, eles não têm muita noção para ter uma uniformidade. Então, o medo dele é que haja judicialização aqui em São Paulo, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, e isso abarrota o judiciário. E eu acho que vai acontecer. E ele, nesse evento, eram 500 pessoas, alguma coisa assim do tipo. Era um evento fechado, não foi gravado nem nada. Pois é, foi fechado. Foi fechado. A turma vaza, não tem com erro, certeza. Não tem jeito. Ele sugere que exista uma celeridade para chegar ao STF. Porque o STF ordenando, vai ficar todo o ordenamento pacificado. Então, o receio dele é que haja muita judicialização, e eu acho que vai haver, porque não foi bem formulada o nosso texto da reforma tributária. Ainda existem muitas lacunas, quem é que vai gerir isso, o comitê gestor, se são os maiores estados, se são os estados do Nordeste. Então, não existe ainda uma organização e, com certeza, assim, a partir do ano que vem, quando começar a entrar em vigor, já começa a judicialização, já começa a descoberta de novas teses. Então, muitos advogados vão judicializar e, principalmente, é outro aviso interessante também para os empresários e até as pessoas físicas, se anteciparem a reforma tributária, porque o planejamento que você tem hoje para a sua empresa pode ser que não valha a partir do ano que vem. E faz como, doutor Cairo? Aí você consulta advogado, tenta se adequar. Porque assim, as pessoas físicas, elas podem até sentir um pouco de redução na questão de alguns produtos e serviços, mas os microempresários, os pequenos empresários, eles terão alíquotas majoradas. Então, como você administrou o seu negócio, talvez não dê para fazer no ano que vem. Então é bom você entender, se adequar, procurar um advogado, conversar para já se antecipar, porque depois que começa, aí você tem que trocar o pneu do carro andando. Então fica mais difícil. E como é só a partir do ano que... Quer dizer, só a partir do ano que vem não, que a gente está no meio do ano já, né? Como é a partir do ano que vem, é bom se antecipar. Doutor Cairo, o senhor falou sobre o microempresário. E nesse contexto, o micro... Hoje, no Rio Grande do Norte, eu estava vendo uma pesquisa, mais de 80% das nossas empresas, de uma forma geral, são pequenas e microempresas. O que é mais penal... O que é mais doloroso para o microempresário, que penaliza mais esse segmento com esse contexto de reforma tributária, doutor Cairo?
As empresas do Simples e os MEIs, eles terão, principalmente, imposto sobre a renda majorado. Então, eles tendo esse imposto majorado, isso vai ser repassado para o consumidor final. Todo empresário, ele repassa o custo para o consumidor final, o que é algo normal, até porque não faz parte do preço do serviço. Então, os pequenos, que eu vi um estudo que até 2 anos, 40%, 50% fecham as portas. No Brasil, não foi no Rio Grande do Norte que eu vi, alguma coisa assim. 40%? 45%, alguma coisa assim, fecham as portas em até 2 anos, o que é gravíssimo, metade. Claro. Então, os pequenos, micro e pequenos empresários, eles sofrerão muito com essa majoração de alíquota, principalmente de imposto de renda. E o que está deixando mais dúvida é porque existem algumas leis complementares. Leis complementares são leis que, como o próprio nome diz, complementam a lei original. Leis complementares que estão previstas para saírem, que ainda aumentam, majoram mais alguns tributos que afetam diretamente os micro e pequenos empresários, porque também alguns benefícios estão sendo tirados. Até de classes como os advogados, de médicos e dos MEIs também estão sendo tirados. Então, alíquotas que eram mais baixas vão aumentar, esses benefícios estão saindo e estão sendo criados outros benefícios e muitos benefícios para muitas categorias que não tinham antes. Então, quando todo mundo é beneficiado, termina que majora para todo mundo. É verdade. Alguém paga essa Alguém vai ter que pagar. Preço. A gente tem que ter em mente isso, Ana, que tudo que vai ser, entre aspas, dado, vai ser pago por outro lado. Não existe almoço grátis, então se uma categoria, se algo vai ter um benefício, do outro lado vai ter quem pague. Doutor Cairo, nesse contexto, a gente sabe que hoje no Brasil tem muito o instrumento das pessoas trabalharem como pessoas jurídicas, como a popular PJ. Esse instrumento também, esse profissional que hoje trabalha, o instrumento da pejotização, isso também trará uma penalidade, mas enfim, um ônus maior, doutor Cairo? As próprias PJs individuais, que são chamadas, elas terão também a alíquota majorada. E isso vai no contraponto do que o próprio STF decidiu, que autorizou, entre aspas, a pejotização, que não haveria problema. E é muito mais fácil para o cidadão que tem uma PJ, mas os direitos trabalhistas, do mesmo modo que você é contratado de uma maneira mais fácil, você também é desligado de uma maneira mais fácil. É mais simples você entrar e sair no mercado de trabalho. Há quem prefira de outros modos, como CLT, mas a pejotização é muito mais fácil, que foi autorizada recentemente pelo STJ, foi chancelada. Então, quem tem uma PJ, em termos gerais, todo mundo sofrerá com esse aumento de alíquota do RPJ. Principalmente PJs individuais, micro e pequenos empresários. E o que é impressionante é porque é quem forma a base da nossa cadeia produtiva, né? Quem segura essa base, Quem segura né? a base são os pequenos empresários, principalmente no estado do Rio Grande do Norte, que a gente tem poucas grandes empresas e a maioria são pequenos e médios empresários. Doutor Cairo, eu recebo aqui uma pergunta, chama Luiz Arthur, ele diz, o Simples, quem está no Simples também vai ser afetado? É uma pergunta interessante. O Simples, é interessante a pergunta, o Simples, ele é um regime que ele facilita a arrecadação de tributos porque é imposto simplificado. Uhum. Dentro do Simples você tem os impostos. As alíquotas do Simples também serão majoradas, mas bem menos do que as outras alíquotas. Não se sabe ainda quais são os valores, como é que será esse aumento, mas o Simples será aumentado, majorado, mas menos do que as outras categorias. Porque o que tem sido feito, principalmente agora que teve a isenção de imposto de renda aumentada, é fazer um equilíbrio com outros lados para poder se manter nessa regularidade fiscal. Então, será majorado Simples, mas não haverá mudanças no enquadramento do Simples e será bem menos do que as outras. Ou seja, quem está no Simples vai sofrer, mas não vai sofrer tanto. Sofre menos. Sofre menos. A ideia do Simples é muito interessante, é uma ideia boa porque simplifica a tributação e tem um teto, né, para arrecadação, que é um teto bem elevado, mas continuará existindo de uma maneira simplificada, como o próprio nome sugere. A gente conversa com o advogado tributarista, doutor Cairo Davi, palestrante. Doutor Cairo, nessa reportagem que saiu agora no jornal Estado de São Paulo, tem um jurista chamado Mendel Macedo e ele traz o seguinte posicionamento. Ele diz que teme que o judiciário não dê conta de toda a demanda de ações relacionadas à reforma tributária. E ele chegou a defender a criação de uma justiça tributária especializada. O senhor comunga dessa defesa, doutor Cairo? Eu acho que deveria existir já, Ana.
porque, assim, a gente tem poucos magistrados pelo Brasil que têm um alto conhecimento de direito tributário. Inclusive, vai ter um grande juiz aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, doutor Marco Bruno, que conhece muito bem, lida muito bem com o direito tributário. Então, vai abarrotar tanto os tribunais estaduais quanto os federais nos estados. Essa judicialização em massa que já acontece e vai acontecer mais por causa, em detrimento da reforma tributária. E já foi vinculado, acho que há uns 5, 6 anos, uma ideia da justiça tributária. Mas foi engavetada a ideia. Eu acho que seria interessante, pelo menos, pensasse um pouco mais sobre isso, já que é algo que poderia acompanhar a própria reforma tributária. Porque aí você colocaria juízes com alto teor, com alto conhecimento técnico e alta especialização em direito tributário, seria mais interessante. Mas caso não, vai ter que fazer uma força-tarefa muito grande, porque com certeza vai ter muita judicialização. A partir do ano que vem começa muita judicialização. Advogado Cairo Davi, especialista em direito tributário. Doutor Cairo, muito obrigada por sua entrevista aqui no Jornal da Cidade. Eu desejo um excelente dia para o senhor. Eu que agradeço, Ana. Obrigado novamente pelo convite. É uma satisfação estar aqui para poder, de uma maneira simples, falar de um tema tão complexo e doloroso a todo mundo. Mas sempre que precisa estarei à disposição. Aliás, parabéns pela forma como o senhor está usando nas redes sociais. @Cairo Davi, não é? Cairo Davi, isso mesmo, com demudo. Com demudo, é. Parabéns, doutor Cairo. Muito obrigado. Excelente semana.